Eu quero pregar uma palavra que está em Gênesis capítulo 13. Diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Olha a frase que Deus diz para ele: ergue os olhos e olha desde onde estás. Eu quero pregar esse tema hoje. Olhe desde onde estás. Vamos falar juntos? Olhe desde onde estás. Mais uma vez. O texto ele já começa dizendo: e disse Deus. Amado, toda vez que você vê na palavra esse termo, disse Deus, é claro que toda a Bíblia é tremendamente importante, mas preste atenção. Porque quando Deus está falando, é porque algo está acontecendo. Quando Deus fala, Ele não está comunicando. Quando Deus fala, Ele está criando. Nós achamos às vezes que quando Deus está falando, Ele está comunicando sobre algo que vai ainda acontecer, ou algo que Ele ainda vai realizar, mas não. Quando Deus ele abre a boca, aquilo que Ele diz já está criado, basta você chegar aonde Deus tem para você a bênção que Ele está preparando para a tua vida. O fato é que na Bíblia, querido, nós vamos encontrar pelo menos 3 ações de Deus que envolvem esse nível de criação. Quando Deus cria a partir do nada, Deus não precisa de matéria-prima para criar algo. Ele traz existência que não existe. Ele pode trazer algo em você, querido, que você não sabe de onde vem, mas Ele pode fazer. Na Bíblia você vai ver Deus criando a partir de matéria existente. Quando Ele cria o homem, é como o oleiro trabalhando barro. Ele pega ali e começa a criar de algo que já foi criado antes, e Ele cria algo novo. Mas Deus também pode fazer como fez a luz. Ele diz para a luz no meio da escuridão, Ele olhou para a escuridão, enxergou a luz e diz: apareça, manifeste. A palavra é haja, venha a luz para fora. Deus não precisou usar nem bará, Deus não precisou usar outra palavra, mas Ele simplesmente disse: vem, a luz já está ali. Então você percebe que quando Deus age no Gênesis, ou Ele está mandando algo aparecer que já existe, ou Ele está criando algo a partir de algo existente, ou Ele cria a partir do nada. Mas o que você tem que entender é que quando Deus fala, Ele está criando. Fala isso para o teu irmão: quando Deus está falando, Ele está criando. Por que eu estou dizendo isso a você? Porque nós recebemos muitas palavras de Deus. Eu acredito que na história dessa igreja, querido, todos vocês aqui receberam palavras extraordinárias. Deus usou esse altar aqui, a boca dos teus apóstolos, pessoas que vieram, e são palavras que elas foram já construídas no momento que elas foram liberadas. Mas o sentimento que eu tenho às vezes, apóstolos, é que às vezes é como uma pessoa que ela decidiu pela manhã ir ao supermercado. E ela escolhe o maior supermercado que tem, ou não seja o maior, mas o que tem mais coisas que ela deseja. Chega no supermercado e pega lá o primeiro carrinho, né, porque vai vir outros. Ela vai passando ali nos departamentos, enchendo o carrinho, e ela vai, depois de cheio, encosta o carrinho. Pega o segundo, continua passando nos corredores, né, pegando tudo que deseja, tudo que quer, né, o marido ficou em casa intercedendo e a mulher está ali, né, aproveitando, né, enche o segundo carrinho, encosta. No terceiro vem um funcionário do supermercado, diz assim: você está precisando de ajuda? Eu estou vendo que você está aí, né, e tal. Não, só estou começando, calma. Aí só cuida aqui para mim, isso aqui é meu. Aí pega o terceiro, quarto, quinto, lá pelo 7º carrinho, né, tá aquela fileira de carrinhos, coisas maravilhosas. Tira uma selfie, quem está no tempo da selfie, né? Aí dá tudo emparelhado assim, tira uma selfiezinha e coloca assim, em compras, né? Em compras, ou então assim, comprinhas, né? Fazendo comprinhas. Porque quem vê o negócio desse pensa: o que aconteceu? Fulano não estava passando uma luta, tá? O Brasil não está em crise, e não sei o quê. E ficou ali. O fato é que tira selfie e tal, e olha. Agora eu pergunto uma coisa para você: aquelas compras pertencem a ela? Ela colocou tudo no carrinho, não colocou? Mas pertence a ela? Não, é óbvio que você sabe que enquanto não passar pelo caixa, levar para o carro, levar para casa e começar a colocar à mesa, aquilo tudo ainda pertence ao mercado. Muita gente, querido, tem vindo à igreja dessa maneira: enche o carrinho,
dá glória a Deus, recebe a palavra, recebe a profecia, coloca no canto. Vai lá, recebe outra, adora o Senhor, coloca no canto. Mas não aplica nada na sua família, não aplica nada no seu casamento, na sua vida financeira, está com fome. Quando o apóstolo estava orando, apóstolo Martini, Deus me deu uma visão. E é uma visão rápida. Eu não tenho normalmente visões, mas quando Deus me dá, às vezes num ambiente como esse, eu vi um gramado, algo muito verde, assim, um jardim muito lindo, mas de repente havia um perímetro assim muito claro, com gramas secas, e novamente vi um jardim de novo. E é claro, na primeira instância eu falei, Deus, isso é coisa da minha cabeça. Mas eu falei, mas eu estou aqui na igreja, eu posso estar orando, o Senhor me dá uma visão do nada. E o Senhor começou a falar comigo, tem muita gente assim aqui. Está no meio de um lugar, você está seco, está árido, mas não é porque jogou água, não jogaram água, não é porque não teve alimento. Talvez seja a visão da irmã, da mulher lá no supermercado, você encheu o carrinho e guardou aqui dentro. Você tem que levar daqui para fora, tem que entrar na sua casa, tem que levar comida para você. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, querido. Dá um glória a Deus aí, aleluia. Mas eu digo isso por quê? Porque você pode receber mais uma palavra hoje e continuar com fome. Você pode vir semana que vem fazer uma campanha inteira e continuar com fome. Então a questão não é quanto a igreja tem para te oferecer, é o quanto você está decidido a levar para a sua casa. Às vezes leva meio carrinho só, leva um só, não precisa levar 7 não, mas come daquele que você recebeu. Pega aquela palavra e aplique na sua caminhada, na sua vida. E você vai ver, querido, que as pessoas que têm feito isso têm rompido, têm crescido. Não é possível você passar 27 anos, 20 anos, 15 anos, uma vida e nada acontecer. Para essa história do paralítico, 38 anos no tanque de Betesda. Você imagina aquela congregação, você naquele ambiente, apóstolo, não era congregação, era um lugar que lavava-se os animais e um homem 38 anos dizendo o seguinte: tudo acontece na vida dos outros, menos na minha. Parece que o negócio comigo não vai. Jesus faz aquela pergunta básica, você quer ser curado? Ele conta aquela história maravilhosa dele. Em vez de ele dizer quero, ele começa a contar a história. Irmãos, quando Jesus perguntar uma coisa direta, responde uma resposta direta. Não, eu tenho que contar uma história. Me abandonaram, pastor, deixaram minha vida, não cuidaram de mim. Eu vim aqui na igreja, não sabe nem meu nome. O diácono não me deu ali um informativo na porta. A gente conta uma história. E na verdade, Jesus queria mostrar uma perspectiva nova para ele. Ele ficava esperando alguma coisa acontecer fora dele. Mas Jesus queria mostrar que as coisas começam acontecendo dentro da gente. E ele ficou 38 anos num lugar onde diziam que algo acontecia. Talvez tem gente assim, você está uma vida aqui. E fala, por que acontece na vida de todos, na minha não? Quando as águas se movem, sabe o que o paralítico dizia? Não tem ninguém que me carregue. Talvez você está com essa frase na cabeça. Não tem ninguém que me leve, não tem ninguém. Irmão, não espera ninguém te levar não. O Espírito Santo já está te conduzindo às águas da presença dEle. É para Jesus mais alto. Dá glória a Deus aí. O sentimento é esse, é de você estar tanto tempo num lugar dizendo, meu Deus, tudo acontece. Não, e pior, você vem em tudo que é culto. Já viu que aquele culto que você faltou, alguém diz assim, foi maravilhoso. Não é? Você fala, mas logo aquele dia que eu não fui. Não, e gravou, e pior que deu problema, não gravaram não. Não filmaram não, mas não tem nem foto, nada. Olha, perdeu. É tão azarento que eu vou te falar, né? Eu estou aqui há 10 anos, um dia que eu faltei foi o melhor culto da igreja, foi o dia que Deus moveu. Mas é mais ou menos o que o paralítico dizia, mas olha, quando as águas se movem eu não estou lá. E Jesus mudou, dizendo, não meu filho, tem que mover dentro, não pode mover fora. Não espere alguém ser abençoado para te abençoar. Espere você ser abençoado pela palavra. Não espere alguém bom te ajudar. Seja você bom e ajude a si mesmo. Tome uma atitude você mesmo. Isso vem pela palavra. E eu quero te dar uma boa notícia, querido. Existem pessoas que estão aqui com os apóstolos desde o primeiro dia. Eu tenho certeza que tem. Tem pessoas que entraram aqui semana passada. Eu vou te dar uma notícia. Todas as promessas liberadas em 27 anos,
elas não só estão para quem está aqui há 27 anos. Você que chegou aqui uma semana, já viu uma enxurrada sobre a tua vida. Você imagina que coisa linda é isso? O indivíduo chegou até uma semana, ele já está debaixo de um céu profético de 27 anos. Irmão, você é um abençoado, meu irmão. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Então isso é tremendo. Você chegou agora e já está indo na janelinha, né? Chegou agora e já está recebendo um todo desse. Mas Deus, Ele quer além da palavra. Ele quer, aliás, além do sobrenatural. Deus quer mover-se na palavra. Eu disse a você que quando Deus fala, Ele não está comunicando, Ele está criando. Por isso, toda ação de Deus tem um propósito. Repite isso comigo. Jesus nunca fez um milagre sem um propósito. Eu estava contando hoje pela manhã que quando Moisés, em Êxodo 3, ele está naturalmente no seu dia a dia, cuidando das ovelhas do seu sogro, e naquele deserto em 40 anos que Deus não falava com ele. Deus interrompeu aquele silêncio de 40 anos, querido, primeiro chamando a atenção dele. Ele estava literalmente em um deserto. Ele passa 40 anos em Midian, onde praticamente ele poderia imaginar, Deus já não quer nada comigo. Talvez você está no meio de um deserto, querido, e tem um detalhe que você precisa sempre se lembrar quando você passa por um deserto. Quando você está no deserto, não é para poder você conhecer pessoas. No deserto é para você conhecer a si mesmo. Muitas pessoas não saem do deserto porque passam o deserto inteiro olhando para pessoas, falando de pessoas, julgando pessoas. E por isso teu deserto não acaba. Deserto é lugar de conhecer a si mesmo. Quanto mais você e mais rápido você fizer isso, o teu deserto acaba. Deus está falando ou não está falando aí? Não há problema viver um deserto. Até porque eu não reconheço ministérios fortes que não tenha passado por um deserto. Eu não reconheço, eu não estou dizendo que eu não respeite, mas eu não lembro de um que eu tenha visto, que não tenha tido uma história, porque o próprio Cristo passou por um deserto. Aliás, irmãos, a Bíblia diz que depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido para o deserto. Porque aquele que te enche, te conduz. Quem te enche, te conduz. Do que você está cheio hoje, é o que está conduzindo a tua vida. Se você está cheio do Espírito, você será conduzido pelo Espírito. Aí você diz, mas eu não quero passar para o deserto. Fique tranquilo, fique tranquilo. O Espírito Santo só leva para o deserto quem está cheio dele, querido. Então fique tranquilo. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Não, mas eu não quero ir para o deserto. Não, fique tranquilo, porque ele só leva quem está cheio. Se você não está cheio dele, ele não vai te levar não. Porque quando Deus leva, porque ele tem um propósito extraordinário. E se você está no meio do deserto, quem te conduziu foi ele, pode ter certeza que ele vai te dar vitória nesse deserto. Pode dar um salve de palmas aí, meu irmão? Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Diga aleluia. Fale comigo, o que me enche me conduz. É o tempo todo. Se você está cheio de algo, você está sendo conduzido por aquilo que você se encheu. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. E no deserto ele se conheceu mais ainda. Quanto mais rápido você se conhece, mais rápido você vai sair desse deserto. Aí Moisés então ele vê uma sarça ardente. Ou seja, uma pequena árvore cheia de espinhos, seca, árida, no meio de um deserto pegando fogo. Mas o detalhe é que o fogo não tinha combustão. E aquilo chamou a atenção de Moisés. Havia alguma coisa que Deus queria chamar a atenção de Moisés. Na sua rotina, no seu dia a dia, Deus está fazendo coisas para chamar a tua atenção. A pergunta dele é, o que eu tenho que fazer mais para chamar a tua atenção? E no momento que ele vê, não era incomum ver uma sarça queimar no deserto pelo fato de ser muito quente, a sarça muito seca, então seria natural. Mas o detalhe era a sarça queimar e não ter combustão. Aquilo ali acabaria em 1 minuto, mas demorou minutos, demorou um tempo. Ele diz, essa árvore continua ainda do mesmo jeito. E o fato, querido, é como Deus usa uma árvore cheia de espinhos, seca, no deserto, sem fruto, sem nada, para colocar o fogo dele. É Deus mostrando para você, querido, que ele usa quem ele quer. Que às vezes você diz, eu não posso, né? Eu tenho muito espinho, eu estou muito árido, eu estou seco, eu estou no deserto, então o clima está ótimo. Então é a matéria-prima certa para Deus agir. Se você chegou aqui hoje dizendo, meu Deus, estou me sentindo um nada. Então é isso aí, é uma arvrinha dessa, arvrinha mesmo, a palavra é essa. No meio de um deserto, seca, árida, com espinho. A única coisa boa que a Torá diz que essa árvore tinha de bom,
é porque a madeira dela não servia para construir ídolos. Não tinha jeito. Era tão ruim a madeira que não dá para esculpir. Então, então não tinha jeito de alguém pegar aquela árvore e dizer, vamos construir um ídolo com ela, porque Deus veio sobre ela com fogo. Então até para isso ela não servia. Mas era a parte boa, porque você não será objeto de idolatria. Na verdade, a glória de Deus virá sobre a tua vida e o nome dele será glorificado. Dá aí um glória a Deus de novo aí em nome de Jesus. Mas se tivesse a maravilha sem a voz, não teria acontecido nada. Ele ia chegar em casa e a esposa ia dizer, o que aconteceu hoje no teu dia que você está aí todo animado? Eu vi uma maravilha, uma árvore que pegava fogo, mas não tinha combustão. E aí? E aí que era maravilhoso. E aí? Maravilha. É o que acontece quando alguém, querido, só vê a maravilha, mas sem a palavra. Toda maravilha de Deus tem uma palavra por trás. A Bíblia diz que por trás da sarça veio uma voz. Por quê? Porque toda maravilha por trás tem uma palavra. E se você ficar só na maravilha, a sua vida não será uma maravilha. Se você entendesse, eu comentei isso quando vim aqui outra vez, que se os milagres que Jesus realizou fossem o suficiente para sustentar a fé de alguém, Pedro não teria negado, Judas não teria suicidado. Mas quando veio a palavra dentro deles, esse pessoal, meu irmão, não negou Jesus mais. Eles sofreram injúrias, porque agora não era só o que eles viram, era o que tinha dentro deles. Os milagres e maravilhas são tremendos, e pode saber que uma chave está sendo virada hoje aqui, uma nova temporada está vindo sobre esse ministério, mas além das maravilhas, Deus tem palavra para consolidar a tua história, para consolidar a sua vida. Deus chegou para Abraão, no texto que li, e disse assim, olhe desde onde estás. A questão aqui não era a geografia. A questão aqui não é suba ao monte mais alto e veja mais longe que você puder. Porque a distância que você vê vai ser a terra que eu vou cercar para você, eu vou limitar e vou fazer o teu perímetro. Mas Deus estava dizendo para Abraão que ele precisava olhar a partir do que ele era hoje. Deus já havia falado com Abraão no passado. Ele era alguém, mas depois de algumas experiências que ele viveu, inclusive essa, de deixar Ló embora, porque alguns Lós têm que ficar para trás, a Bíblia diz claramente que depois que Ló foi embora, Deus falou com Abraão. Existem pessoas, querido, que provocam o silêncio de Deus na sua vida, e quando elas se vão, Deus começa a falar novamente com você. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Ló foi embora, pode ser uma coincidência do texto, mas a Bíblia não tem coincidência, está lá, foi embora Ló, aí Deus falou, é como se Deus falasse, eu estava esperando esse dia. Eu estava esperando você deixar alguma coisa. Porque enquanto você não deixa, eu não chego perto de você. Eu já estou cuidando de você, mas eu só vou falar o dia que você deixar algo que você precisa deixar. E hoje é uma noite que você precisa tomar consciência disso. Que alguns Lós ficarão aqui nesse altar para Deus falar coisas novas que Ele tem a realizar na sua vida. Naquele momento Deus diz, então Abraão, agora, de onde você está? Esse onde não é aqui, você está no altar, olhe para frente, não. Quem é você hoje? Não desconsidere nada, inclusive teus dias maus. Não desconsidere nada. Os dias bons, as coisas maravilhosas e as lutas que você viveu. Junte tudo isso, porque tudo isso representa quem é você hoje. E eu quero exatamente esse Abraão. Ele está dizendo hoje para vocês, igreja, foram 27 anos. Deus está dizendo, olha agora de onde vocês estão. Eu sei que tem promessas que vieram do passado, mas não olhe o futuro com a perspectiva do passado. Olhe para frente na perspectiva do hoje. Você está entendendo ou não está entendendo? Porque quando você olha a partir do que você conhece hoje, do que você vivenciou na tua história, pode acreditar. Essa igreja, se há 27 anos atrás ela teve uma visão para chegar onde chegou hoje, você imagina o que vai acontecer nos próximos anos, o que Deus vai fazer neste lugar e através da sua vida. Olhe de onde estás. Nenhum de nós, querido, nós somos os mesmos. Eu estava agora há pouco ainda falando, né, como pode uma pessoa passar anos, né, como aquele paralítico dizendo, tudo acontece, mas comigo nada. E é comparado tem uma metáfora, é a metáfora do aspiral, né, que a vida é cíclica, mas a espiral, fale comigo, a vida é cíclica, mas a espiral. Porque não tem problema ser cíclico. Daqui a pouco, a gente já está aí vendo o final de ano, Papai Noel de novo, não é? Daqui a pouco começa tudo. Aí você se olha assim e fala, meu Deus, parece que foi ontem que eu estava aqui sentado. Parece que foi esses dias.
O apóstolo já estava pregando, inclusive, se não me convidar, você lembra o pastor para me convidar de novo sempre, né? Aí você estava aqui esse dia ouvindo o apóstolo Joel e tal. Parece que tudo é um giro, né? Foi rápido. Irmãos, é assim mesmo. Não há problema nisso. Só que é um cíclico. Mas como que é o espiral? Um nível mais alto. É cíclico, mas um nível mais alto. Passa um ano, mas um nível mais alto. Você vai continuar aqui, mas você está no nível mais alto. E assim é a sua história, assim é a tua vida. E ela é construída pela palavra. À medida que você decide que há um apacentamento sobre a tua vida, você vai entender que existem algumas coisas que só acontecem na nossa vida quando nós decidimos ser apacentados. Quando Moisés, quem mesmo? Ele estava diante do Mar Vermelho. Foi um instante, querido, que Deus colocou a nuvem da glória dele por trás do povo. Ali virou uma densa nuvem que não permitia Faraó e seu exército tocar no povo de Israel. E Deus chamou Moisés e disse: você pega o cajado e vai para frente, porque nuvem move céu, cajado move terra. Tem muita gente acostumada a ver mover no céu, mas mover aqui na terra vem pelo apacentamento. Quando Moisés foi para frente com o cajado na mão, o mar abriu. Aprenda uma coisa, querida: a palavra que sai desse altar é a que abre as portas diárias da sua vida. Você pode ter uma fé linda para as coisas do céu, mas Deus quer te dar palavra para que você possa caminhar e ver coisas tremendas aqui nessa terra acontecendo diariamente. Então, antes de partir, eu preciso me posicionar. Deus chega para Abraão, então falou o quê? Fique aí, olhe de onde você está, de onde você está partindo, qual é o propósito que você tem na sua vida. A pergunta aqui nesse texto é onde chegamos, quem eu sou hoje, quem eu me tornei, e a partir disso, olhe novamente. E você vai dizer: mas eu vou ver a mesma coisa. Deus diz: não, você vai ver algo maior, porque quando o futuro quer se manifestar, Ele está procurando alguém que queira receber dele. O futuro está se manifestando aqui. Eu não sei quem está pronto para ser cheio desse futuro. Futuro, querido, é uma coisa linda, porque gera expectativa. Daquilo que você não conseguiu até hoje, você diz: mas no futuro eu terei. Só que o problema é a pessoa que vive no futuro sem nunca chegar nele. Existem coisas que no passado teu, querido, era apenas uma visão, e hoje é sua realidade, você já pisa nela. Se a gente olhar a nossa história, você vai dizer: contemplai as obras. E você já vai dizer: meu Deus, se Deus não fizesse mais nada, eu já ficaria feliz, mas eu sei que Ele vai fazer, porque a obra é o que está pronto. E quando você olha a história, o que Deus já fez, você diz: meu Deus, tremendo. Só que alguns, querido, olham o futuro apenas como algo tão distante, que o ciclo da vida vem, os anos passam, ele nunca chega. Porque acha que futuro é tempo. Futuro não é tempo, futuro é lugar. Existe um lugar que Deus determinou para a sua vida. É como se você usasse teu GPS, e Deus te desse um GPS e falar: meu filho, a partir de hoje, esse aqui é o GPS que eu tenho para você seguir. Igual fez com Abraão. Abraão, larga a tua terra, larga a sua família e vai para onde? Para a terra que te mostrarei. Olha bem que nome ruim dessa terra, né? Podia ter dito o nome da terra, fica melhor para a gente. A terra que te mostrarei. Imagina Abraão todo dia de manhã: eu não sei onde é mesmo, eu estou no caminho certo ou não? Tá, meu filho, pode continuar. O senhor não quer me facilitar, já dizer onde é? Não, meu filho, todo dia você me pergunta que é melhor. Porque Deus está querendo comunhão com você todo dia, meu filho. Todo dia você tem que perguntar: Senhor, eu não sei onde é a terra. Não, eu vou te mostrar a terra que eu não falei que eu vou mostrar? Eu vou te mostrar. Mas Senhor, mostra tudo, dá o endereço, põe lá o pontinho no GPS que eu já sei quanto tempo. Então Deus já escreveu a tua história. Deus não começa nada sem antes ter terminado. Deus já escreveu a sua história. Então o que entendo sobre isso é que tem ali um caminho. Só que esse caminho tem variáveis. O caminho que leva a Deus é um só, Cristo. Mas o que leva ao teu destino, Deus vai criando novos caminhos. Porque nós vamos fazendo nossas escolhas. Tu coloca ela no GPS, como hoje de manhã. Eu saí de casa cedo hoje para estar aqui com vocês. E alguém até ontem disse assim: poxa, apóstolo, eu tinha pregado numa igreja ontem em Volta Redonda, e disse: vai sair cedo, meu Deus. Eu falei: rapaz, quando a gente vai para um lugar que ama, a gente nem percebe. A gente dorme igual aquelas crianças no dia de excursão de igreja, né? Você acorda e fica: deu a hora, né? Só de ver o Lamartine e Lila eu já estava ansioso, né, de estar aqui. Eu já vim aqui, irmão, sem nem pregar, só para estar com eles só para vir estar aqui. Aí eu coloquei lá no Waze, no GPS, 3 horas para chegar até aqui onde eu precisava. Ok,
No meu caso, eu me dei bem, porque eu cheguei antes do horário que estava lá. Não sei por quê. Não sei por quê, cheguei antes, né? Deve o carro ter andado mais do que devia. Mas, você pode colocar no GPS, querido, da manhã. Aí dizia assim, 2h15 para chegar ao teu destino. E tu vai. Encontra um congestionamento. Ok, não dependeu de você. Você está no caminho certo, foi um intempérie da vida. Mas, de repente, está dizendo, entre à direita. Aí você fala, mulher, não confio muito nisso não, vou direto. Né? Não tem os caras que falam isso? Não confio, vai direto. Aí ele fala, recalculando, Lamartine é assim? Olha aí. Recalculando recalculando a rota. Aí a rota, você está na estrada, 9 quilômetros para fazer retorno. Aí o horário que estava dizendo que você chegaria tal horário, aumentou 15 minutos. 15 minutos. Aí você corre. Aí tu vai, entrou de novo, recalculando a rota. Amado, futuro não é tempo, é lugar. O tempo está determinado, mas 2 horas pode virar 6. Então não significa que o futuro é o tempo. Quando você chega, diz o GPS, você chegou no seu destino. Só que alguns demoram 2 horas, outros demoram 6 para fazer o mesmo trajeto. Existem pessoas que nesses 27 anos, querido, estão quebrando a cabeça. Porque está recalculando a rota e não é pouco não. E aí vem aqui no dia do aniversário, então, hoje não é o caso. Não, né? Vem no culto aqui, fala assim, não, hoje eu vou. Hoje eu volto, eu retomo meu chamado. Aí o Espírito Santo fala, amém, recalculando a rota. Aí, quem disse que não tem outro caminho? Tem, ele faz um outro trajeto, cria uma situação, faz uma volta. Deus é tão misericordioso, querido, que ele já recalculou a tua rota muitas vezes. Deus é fantástico, a minha também, não pensa que eu não estou nessa não. Eu já tive esse recalcular, já recalculou minha rota já. Deus falou, não meu filho, eu vou te dar de novo uma chance. E eu pego e falo assim, agora eu vou chegar. Então o fato é que o teu futuro já está te esperando, já está claro para você. Mas pare de recalcular a tua rota, querido. Decida andar no GPS de Deus. Decida acreditar na rota que Deus fez para a tua vida. Decida acreditar na palavra. Não lê lá e diz assim, isso aqui eu não concordo, isso aqui não é o que eu não penso desse jeito. E olha a palavra, ao invés de dizer, eu vou seguir. Está ali coisas fantásticas da vida. Deus um dia chegou para Adão e Eva e falou, olha, você tem aqui um jardim lindo. E ele diz assim, coma tudo que está aqui. A Bíblia fala que Deus mandou, Deus ordenou, Ele não sugeriu. Coma de tudo que está aqui. Só que tem uma árvore que é minha, não mexe nela. Aí os irmãos acham que o problema de Adão e Eva é comer a maçã, né? Aliás, irmão, não tinha maçã ali, não tem nada a ver com isso. Um dia eu estava pregando lá, Martina, aí chegou uma profeta no final do culto, eu ainda usava aquele trombolhão aqui grande, né? Que é maravilhoso, né? E tem uma maçãzinha. Aí a irmã falou, eis que vos digo, meu servo, que aquela maçã está desviando os irmãos. Aí eu falei, irmã, mas da onde essa maçã? É a maçã da Eva. Eu falei, irmã, antes da senhora profetizar, lê Bíblia, porque lá não tem nada escrito assim não. Então tem gente até hoje acreditando que o problema é a maçã, é o fruto. Irmão, será que você é muito menos importante que o fruto de uma árvore? Claro que o problema não é o fruto. O problema, querido, é que na provisão que Deus lhe deu, tem uma árvore que é dele. Não mexe nela. Deus chegou em Malaquias e disse assim, olha, tem tudo para você, mas tem uma árvore, 10%, essa é minha, não toque nela. Só que tem gente que nem insiste igual Adão e Eva, e não entende que Deus só pode ser teu provedor se Ele for teu Senhor. Se Ele não for teu Senhor, Ele não é teu provedor. Não tem jeito, não tem como. Tu chega lá na minha casa, né? Um belo dia, convidei você para passar 2 dias na minha casa. Aí eu estou lá no churrasqueiro, adoro churrasco, estou lá fazendo um churrasco, esperando você. Aí quando você chega na porta de casa, você vem com a sacolinha. Aí eu falo assim, ô Lamartine, que sacolinha é essa aí? Joel, eu vim trazer, eu trouxe um alcatra aí, picanha, para ajudar no churrasco. Eu falei, Lamartine, peraí, você vai trazer? Não, eu vim ajudar. Não, Lamartine, você está na minha casa. Enquanto você estiver aqui dentro da minha casa, você é provido por mim. Guarda esse negócio aí. Então aqui dentro quem provê sou eu. Deus falou para Adão e Eva, aqui nesse jardim quem manda sou eu. Aqui nesse jardim quem dá provisão sou eu. Mas tem uma coisa, tem uma árvore aqui que ela é minha. Não toca nela. Irmãos, não toque naquilo que Deus disse que é dele. Existem coisas que Deus já lhe deu além do que você precisava. Seja fiel no teu dízimo, seja fiel nas suas primícias, seja fiel nas suas ofertas, porque aquilo que é do Senhor você não deve tocar. Não faz como Adão e Eva, que foi expulso do jardim, porque se você é senhor de si mesmo, então você será provedor de si mesmo. Você está compreendendo ou não está compreendendo?
O fato, querido, é que tudo está na palavra como um GPS pronto para nós, é um GPS. Então o teu futuro não significa tempo, o teu futuro, ele significa lugar. Quando Gideão, ele estava diante de uma guerra, ele ia enfrentar uma grande batalha, o povo de Israel, irmãos, estava sofrendo, uma parte da nação de Israel estava sofrendo, que os midianitas vinham e tudo que eles plantavam, roubavam deles. Aí vem um anjo do Senhor, aparece a Gideão e dá uma mensagem para que ele levasse o povo a uma libertação. Gideão não é bobo, ele quando viu que era algo diferente, ele falou para o anjo assim: espere até que eu volte. Você sabia que tem uma coisa nessa terra que faz Deus esperar? Apóstolo, nada faz Deus esperar, quem espera é a gente, não tem. O anjo do Senhor, o próprio Cristo, ele vai para debaixo de uma árvore e fica esperando Gideão preparar uma oferta, porque Deus espera pela tua oferta, Deus espera pela tua adoração. Quando você chegou aqui hoje, querido, Deus já estava aqui te esperando. Quando você levantou as tuas mãos para adorá-lo, Deus já estava esperando. E ali o anjo ficou. Eu estava tentando fazer um cálculo, porque na época não tinha geladeira, Gideão teve que matar o cabrito, porque o menu foi cabrito, né? Assado e com caldo, né? Um negócio ali, um negócio diferenciado. Ele chega, mata, prepara, faz todo o processo, que eu acho que não demorou menos de 4 horas, né? Eu acho que nós estamos falando aqui de uma época que não tinha como hoje, você pega ali no micro-ondas, tal, rapidinho. E o anjo ficou esperando ele entregar a oferta, porque Deus esperou pela oferta, porque a palavra veio, mas a conexão, querido, é a semente. Às vezes você recebe uma palavra, mas ela não conecta, porque você não entrega o seu sacrifício. A Bíblia fala muito dos altares. Os altares, as lenhas tinham que ser organizadas. E as pedras tinham que ser ordenadas. Eu não acredito no altar com lenhas desorganizadas. Por isso, quando você chega aqui hoje, você chega num ambiente com as lenhas organizadas, porque cada um está na sua função, cada um está fazendo o que foi chamado para fazer, cada pedra encaixada, e isso é shalom, tudo encaixado no seu lugar. Por isso, quando entra aqui, querido, você vê um lugar onde a paz do Senhor está nesse lugar, porque quando eu faço o que eu fui chamado, eu tenho paz. Ali Gideão então levanta um altar. Aí o mais tremendo é que ele entrega a Deus um altar com um nome: o Senhor é paz. Sabe por quê? Porque ele estava na guerra. O altar que você levanta hoje determina a história do teu futuro. Então dê um nome, querida, onde você quer chegar. Porque ele diz paz, porque a guerra que ele ia viver precisava de um altar que mudaria a história. Então o teu futuro já está escrito, Deus já fez a tua história. O futuro representa, querido, na sua vida, como representa na história de Abraão. Que Deus diz para ele: olhe desde onde você está, veja o máximo que você puder. A questão ali é que não era olhar com os olhos abertos, mas era olhar a partir do que ele conhecia de Deus aquele dia. Era como se Deus falasse assim: Abraão, fecha os olhos, olhe agora. Porque Deus deu 2 experiências a Abraão. Uma era de dia, Deus mandou olhar na horizontal. Outra era de noite, e Deus mandou olhar na vertical. Porque Deus falou: conte as estrelas dos céus. Porque nada acontece na horizontal sem primeiro acontecer na vertical. Tudo começa pelo seu relacionamento com o Pai. E aí sim a sua visão será ampliada na horizontal. Você está caminhando comigo ou não? Agora o fato é que existe um ambiente, existe um lugar que Deus quer falar com você. Às vezes fica perguntando assim: por que eu tenho que vir aqui à casa do Senhor? Por que eu tenho que vir nessa Betel aqui? Por que eu tenho que vir aqui na Palavra Viva? Por que eu tenho que estar com os irmãos? Em casa eu posso ouvir, amém, para aqueles que estão na internet, mas porque são de longe. Mas por que você vem aqui? Porque há um lugar, querido, que você entra no futuro. E aqui hoje você pisou o teu futuro. Assim como eu citei Moisés, no momento que ele viu a sarça, Deus falou com ele, quando ele começou a andar em direção à sarça, Deus falou com ele: não continue o que você está fazendo, vindo para cá. Porque como se ele dissesse: você não está pronto ainda, tira as sandálias dos teus pés. Você vai ver isso em Êxodo 3, você vai ver isso também em Josué 5, onde Deus diz para Josué: tira as sandálias dos pés. Porque nos 2 momentos, ele estava pisando num ambiente chamado futuro. É muito comum, querido, até hoje, vem dos povos sumerianos e até hoje, ao entrar na casa de alguém, tira os sapatos, como no Japão, alguns lugares. O fato é que naquele dia Deus está dizendo: eu mudei minha casa de endereço.
Eu estou aqui agora. E para você chegar na minha presença, você tem que tirar as sandálias dos pés. Porque essa terra que você está pisando é santa. Aquela terra é chamado lugar atemporal. Sabe que lugar é esse, querido? Era como o Santo dos Santos. Era um lugar na terra que não tinha tempo, estava fora do nosso tempo. Que quando o sumo sacerdote entrava lá, ele entrava no tempo de Deus. Quando Moisés entrou naquele espaço que Deus está dizendo santo, ele estava vendo o futuro. E ali Deus começou a falar de tudo que ele faria na sua história. Ali as coisas aconteceriam ainda lá na frente, mas Deus já estava revelando hoje. A pergunta que se faz é o seguinte: por que Deus quer me mostrar o futuro se ainda eu não estou nele? Você imagina a crise de você olhar lá na frente, como o profeta Ezequiel, que no meio de um vale de ossos secos hoje, ele vê um exército poderoso amanhã. E ele vai lá no futuro e Deus fala: agora volta para o teu vale e profetiza. Tem dia que você está aqui na igreja, irmãos, que Deus fala sobre o teu casamento, tua família, tuas finanças, que é futuro. E a vontade tua é botar uma barraca aqui dentro e morar aqui dentro, porque aqui você está vivendo o futuro. Mas Deus diz para você: volta lá na tua casa, no teu vale, no teu deserto e profetiza. Ezequiel voltou para o vale e profetizou. E ali começou um rebuliço, meu irmão. Os ossos começaram a se organizar e um exército poderoso veio. Mas antes dele abrir a boca, Deus trouxe a visão para ele. Assim Deus está mostrando. Tudo que Deus está mostrando para você é o que Ele já fez, é o que Ele já realizou. Então quando a palavra de Deus você vê assim, Deus dizendo: farei, como Ele falou para Abraão, farei de ti uma grande nação. Quando Deus diz farei, considere feito. Ah, mas eu não considero. Quando Deus diz farei, Ele não vai lá na frente criar quando chegar o momento. Abra a tua Bíblia comigo em Abacuque. Vá lá comigo. Capítulo 2, versículo 2 e 3. Eu quero te mostrar aqui, querido, uma coisa fantástica. A respeito do que Deus já fez. Ele diz farei por causa do nosso entendimento, do nosso cronos, do nosso relógio, porque tem que chegar o dia, mas Ele já foi lá no futuro e Ele já fez. Quem já achou o texto, olhe para mim. Antes de eu ler esse texto, olhe para mim. Abacuque 2, 3 e 4, eu não vou ler ainda, olhe para mim. Há dias atrás, foi agora mesmo, esse ano, talvez uns 2 meses, eu estava lá estudando e, como a Silva disse, nós temos... Aliás, ela não falou aqui no culto da noite. Nós temos 4 filhos. A Chloe com 20 anos, o Israel com 16, baterista, está arrebentando na batera já. O Ian com 14 e o Zac está com a gente hoje aqui, né? 8 aninhos, que fica grudado na gente. Aí o Zac um dia está lá, eu estou mexendo nos livros, ele começa a folhear minha Torá. E está folheando, né? Aí ele falou: pai, tem um negócio errado aqui. Eu falei: está errado, meu filho. Como é que você pega esse livro sagrado aí e fala que está errado? Pelo amor de Deus. Está errado, tem um negócio errado, né? Eu até pensei que era um menino prodígio, né? Que está vendo alguma coisa que eu não vi, né? Ele: não, pai, eu estou vendo aqui o número, porque era Torá, mas ela tem em português os números também. Então ele foi passando e falou: pai, eu passo para frente e os números diminuem. E tem uma coisa errada, esse livro foi impresso, está errado. Aí eu falei: meu filho, não está errado não. Está errado não, a Torá é assim, você pega lá da direita para a esquerda e você vai abrindo, né? Inclusive naquele dia eu imaginei, tem uns irmãos que quando pega a revista, né? E o indivíduo lá da editora estudou 6 anos para fazer aquela revista, aí tu pega lá do final e começa a folhear, né? É que você deve ser judeu, não sabe, né? Você deve olhar assim, você deve ter um negócio no seu subconsciente aí que está agindo assim. Aí eu falei: filho, não, o livro você vai aqui de trás para frente. Só que, mas está errado. O pai falou: não, errado não está, porque o hebraico é muito mais antigo que o português, que o mandarim, do que qualquer outro idioma. Então, quem está errado é a gente, se a gente olhar dessa forma. Deus começa ali escrevendo da direita e a gente começa a escrever da esquerda. Agora, do ponto de vista nosso, sabe o que acontece, meu filho? É que quando Deus começa a escrever, Ele vai lá da direita, Ele vai lá no fim e vem escrevendo para o começo. Então Deus nunca começa nada sem antes ter visitado o fim.
Então eu quero dizer uma coisa para você hoje, querido. Quando Deus começou a escrever a tua história, Ele não começou daqui, da direita. Ele foi lá da esquerda, Ele foi lá no fim. Ele já sabe a tua história. Então não fique aí achando que você está isolado, perdido, que teu amanhã está perdido. Não, Deus já escreveu a tua história. Deus já escreveu a tua vitória. Você não está recebendo não, meu irmão? Recebe aí, recebe aí. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Deus já escreveu a tua história. Então, se Deus pega a tua história e parte desse princípio, querido, é porque aquilo que você pensa que Ele ainda vai fazer, veja o que Abacuque diz no capítulo 2, versículo 2 e 3. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Então tem uma visão, querido, que Deus entregou a essa igreja, que Deus entregou a sua vida, que tem que ser publicada até quem está no ativismo. Pega uma profecia, coloca no espelho da sua casa, porque até o dia que você está correndo, você vai ler e você vai se lembrar o que Deus fez na sua vida. Aqui é o primeiro outdoor da história, você sabe disso, né? Outdoor não é coisa nova. Deus falou: põe um negócio no lugar alto, escreve numa tábua, seja de pedra. Por que de pedra? Porque pedra aponta lá para eles lembrarem das tábuas da lei, para vocês se lembrarem dos fundamentos. E põe ali: o justo viverá pela fé. Todo mundo vai ler isso e vai lembrar-se de que Deus, Ele vai abençoar a tua vida. Mas aí ele diz o versículo 3, ele continua, diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Apóstolo, fantástico, mas o que quer dizer isso? Simples, simples. Tem uma porta ali atrás escrito rede de crianças. Ela está fechada. O futuro é ali. Se eu andar em direção àquela região ali, representa alguns segundos. Alguns segundos já é futuro. Aí eu olho para aquela porta e Deus fala assim para mim: meu filho, a porta está aberta. Eu falo: Deus, você não está entendendo. A porta está fechada. Não, ela está aberta, meu filho. Ela está fechada no seu tempo, mas a visão já aconteceu. Quando você for andando, ela vai continuar desse jeito, mas quando você chegar nela, ela vai estar aberta. Então Deus não tem por que abrir uma porta hoje que você vai usar amanhã. Não há motivo para isso. Então Ele está dizendo: eu já abri a porta que você espera. O que você precisa é andar em direção a ela. Porque quando chegar a hora, você vai perceber que aquilo que você viu de longe não tinha acontecido ainda. Então a visão, ela já está clara, ela já aconteceu, ela já foi criada. Mas eu preciso entrar no tempo de Deus, no kairós de Deus, na oportunidade de Deus. Você sabia, irmãos, que no Salmo 91 diz que tem uma ordem já pré-determinada aos anjos a teu respeito? Você sabia ou não? Que não tem reunião nenhuma para fazer nada no céu, já está dado a ordem já foi dada lá atrás. Sabe qual a ordem? Que quando um filho dele andar aqui na terra, tire as pedras do caminho, porque Deus falou: meus filhos não vão tropeçar em nenhuma pedra. Nenhuma pedra. Deus já deu ordem aos anjos a teu respeito. O anjo não chega lá no trono e fala assim: Senhor, você está vendo aquele teu filho lá? Ele está andando, eu queria perguntar ao Senhor, meu filho. Já falei para não perguntar, anjo. Eu já pré-determinei a ordem. Quando eles começarem a andar, voa na frente deles e vai tirando os obstáculos, vai tirando as pedras do caminho, vai movendo sobre a história dele, vai movendo sobre a vida dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então a visão já foi dada, mas a história é que se eu fico parado, os anjos estão lá com a asa até enferrujada. Porque a ordem dada é quando você andar, não é quando você estiver parado. Aí tem aquele que fala assim: Deus, não, Senhor, faz diferente. Eu estou aqui olhando aquela porta rede de crianças, abre ela para mim. Abre ela, Senhor, abacadabra, né? Abre essa porta, porque se eu ver ela aberta lá, eu vou sair daqui com mais força. Eu vou sair daqui do culto com mais força e mais certeza que o Senhor já fez a obra. Amado, aí fora existem pessoas ainda que, se Ele disser para você no final da tarde, negócio fechado, e falar: não dá tempo de fazer o documento hoje, mas amanhã você pode vir que já está fechado. Você vai dizer: mas é porque pode essa noite você acordar amanhã de mau humor. Ele vai falar: não,
já está fechado. Tem gente que você ainda acredita que está fechado, sim ou não? Agora imagina então quando Deus diz para você, farei. Amado, considere feito. Deus não precisa de mais nada. Ah, mas a porta está fechada. Meu filho, está fechada porque você não chegou nela ainda. Porque eu já dei ordem aos anjos a teu respeito. Quando você começa a andar, há um alvoroço no céu. Amado, se você decidir andar hoje, vai ter anjo que há muito tempo está sem voar, vai começar a correr, voar para frente de você. Porque Deus já falou, meu filho não pode tropeçar. Não pode ter porta fechada. A porta vai se abrir, tem que acontecer. Você está recebendo essa palavra? Dá um glória a Deus em nome de Jesus, aleluia. Esse tempo chamado futuro é tão extraordinário, querido, que um dia João, na ilha de Patmos, no ano 100, ele diz assim, vi uma grande batalha no céu, e vi, ele começa a falar de tudo que ele viu. Só que no momento ele não estava percebendo que ele estava no futuro. E ele escreve que viu. Só que tudo que ele escreveu nem aconteceu ainda 2000 anos depois. Só que ele já viu. Se ele viu, já aconteceu. Sim ou não? Só que para nós, a gente está dizendo, não, ainda vai acontecer. Não, irmão, essa batalha já houve. João já viu a nossa vitória. O Senhor já deu a você o teu veredito. Só que a questão é que no nosso tempo nós não pisamos ainda nesse futuro. Só que ande no teu presente hoje já com a vitória que Deus concedeu no teu futuro. Que você vai ver que logo você vai ver coisas que você esperaria meses, anos para acontecer. Deus fará hoje na tua vida. Deus fará hoje na tua história. Então hoje, o que Deus está dizendo para você? Meu filho, minha filha, olhe de novo. De onde você está? De onde você se encontra hoje? Diante de tudo que você é. E veja, porque eu te mostrarei uma terra. E tudo que você ver, eu vou dar a você e a tua descendência. Então preste atenção, você não está vendo só para você. Olha a responsabilidade, Abraão. Porque você tem que ver já para Isaac. Você tem que ver já para Jacó. Você tem que ver já para a sua geração. Então Deus exagera na visão, querido, porque não é só para a sua realidade. Deus já está preparando o caminho para os futuros que virão após você. Então Deus está dizendo, veja, mas veja longe, veja exagerado, veja de uma maneira escancarada. Porque se você vê curto, você está comprometendo os seus filhos, está comprometendo os próximos que virão. Então comece a olhar na perspectiva de Deus. É como se Deus dissesse, eu quero que você veja, Abraão, o que eu estou vendo para você. Eu quero que você olhe como eu estou enxergando. Porque à medida que você vê, é o que vai acontecer nos próximos que virão. Existe um termo que diz, aliás, existe um fato que quando cachorros que são preparados para caça, eles vão caçar o pato selvagem. Eles saem, são coordenados para esse ato. E quando normalmente o líder, ele vê o pato selvagem, ele se prepara e se coloca como uma flecha antes dele correr. Todos os outros que estão perto fazem a mesma coisa que ele, sem estar vendo o que ele viu. Porque aquilo que você vê vai posicionar a geração que está atrás de você. Ele nem está vendo ainda, mas ele está dizendo, eu vou ficar pelo menos na mesma posição. É a mesma forma da palavra homem ao mar. Homem ao mar. Porque num navio enorme, por um acaso alguém caiu no mar. Ondas enormes. Qual que é o treinamento que se dá para aquele que viu o homem ao mar? É que quando ele vê, ele aponta o dedo na direção que ele está percebendo. E ele não pode sair dali, enquanto não aparecer os próximos, para poder olhar em direção que ele está vendo. Porque de repente aquele homem ao mar pode sumir no meio da onda, mas ele tem que ficar com o dedo reto para aquele lugar que ele viu. Assim é você, querido. Deus está dizendo, aonde você está olhando, os seus filhos vão olhar. Para onde você está olhando, a sua geração vai olhar. Então não tire o seu foco, não tire a sua visão. Deus quer lhe ampliar o seu entendimento. Olhe de onde você está. Mas Deus, mas meus espinhos, mas eu usei uma sarça, meu filho. Eu coloquei
fogo numa sarça, então eu ponho fogo em você também, não há problema. Mas eu estou árido, eu estou seco, eu não tenho o que dar. Meu filho, esquece não, eu usei uma sarça no meio de um deserto, é uma árvore que não tinha nada, mas ela ficou uma maravilha quando o meu fogo veio sobre ela. Assim é a tua história, assim é essa igreja, assim é a tua vida. A questão é que nós somos como aquela sarça, cheia de espinho, mas Deus disse, eu mandarei o meu fogo sobre vós, mandarei a minha glória sobre vós, a minha presença sobre vós, e uma maravilha tremenda vai acontecer. Amado, como a Bíblia é extraordinária. Mas lembre-se de uma coisa, não deixe o carrinho cheio aqui dentro não, porque talvez você tenha tanta palavra já, mas você não tomou uma decisão na sua vida. Antes de eu orar por você, deixa eu te contar uma história da palavra. Um dia Deus chamou Elias. Chamou quem mesmo? Elias tinha um grande desafio. Depois de um tempo enorme de apostasia, um tempo enorme que o povo estava distante de Deus, porque havia um sincretismo religioso, uma mistura, uma apostasia entre os profetas. Elias entrou naquele cenário, irmãos, onde o povo estava perdido, sem direção. Elias disse, esse altar do Senhor está arruinado, então vamos levantar um novo altar. Esse novo altar foi levantado lá na montanha do Carmelo, porque no momento que ele levanta esse altar, havia um propósito, que o fogo de Deus viesse e reconhecesse aquele sacrifício. Elias sabia muito bem o que agradava a Deus, por isso ele gastou mais tempo preparando o altar do que clamando, Deus manda fogo. Enquanto os profetas de Baal passaram quase 6 horas gritando, cortando o corpo, dizendo, Baal manda fogo, naquele instante nada aconteceu. Mas diz a palavra que Elias, ele passou tempos preparando o altar. Joga água, joga mais água, joga mais água. Porque o profeta sabe, querido, a quantidade, o modelo, porque todo altar tem uma exigência. Todo altar tem uma exigência. E você precisa saber qual é a exigência do altar que você está levantando para Deus. Elias então levanta e faz uma oração e o fogo caiu. Ali os profetas de Baal são envergonhados. O fato é que Elias continua agora a segunda fase. Ele começa a orar pela chuva. Por 7 vezes ele não vê nada, aliás 6, mas na 7ª a nuvem, tamanho da palma de um homem, aparece. E ele diz para Acabe, corre porque vai chover. E sabe qual era a revelação de Deus para Elias, querido? Esse povo já viu fogo cair. Esse povo já viu chuva cair. O próximo ato agora é correr. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu não tenho dúvida que essa igreja já viu fogo de Deus. Eu não tenho dúvida de que essa igreja já viu a chuva cair no meio da sequidão. Sabe qual é o próximo passo para essa igreja? Corra, porque chegou a hora de correr. Porque Deus vai dar velocidade como nunca na história da vida de vocês. Já caiu fogo, já caiu chuva, agora corra. Já caiu fogo, já caiu chuva, agora corra. Já caiu fogo, já caiu chuva. Amado, claro que Deus continuará falando, mas você não precisa de mais fogo para começar a correr. Você não precisa de mais chuva para começar a correr. Chegou a hora de você começar a correr numa velocidade, num crescimento que você nunca viu na história desse ministério. Se prepare para o que Deus fará nessa próxima estação da vida de vocês, nessa próxima jornada que Deus tem para você. Se você recebe, se ponha de pé, dá um glória a Deus, dá uma salva de palmas ao Senhor, diga aí um aleluia, mas bem alto, aleluia, glória a Deus. Olhe desde o lugar onde estás. Mas para que eu vou ver aquilo que talvez eu não vou ter? Se Deus está dizendo que é a minha geração que vai tocar, engano seu, querido. Quando a sua geração toca, você também está tocando. Moisés foi para a montanha para levantar as mãos para Josué vencer. Moisés era a visão, Josué era o braço. Enquanto Moisés via, Josué vencia. Então não pense que ali a vitória foi de Josué, foi de Moisés. Porque mesmo ele não estando lá no vale batalhando, quem era o vencedor ali era quem estava vendo a vitória. Então, por mais que as nossas gerações virão para entrar no vale da batalha, eles só vencerão se você tiver uma visão clara do que Deus está fazendo. Então veja longe, veja de onde você está hoje, olhe nessa perspectiva, olhe e não desconsidere nada que você viveu até hoje. Mas talvez você pode estar aqui hoje e por várias vezes você fez a sua própria rota.
Talvez você tenha dito: meu Deus, eu confio no Senhor, mas eu não acho que esse caminho aqui está certo. E começou a andar na sua ideia, no seu pensamento. E o Espírito Santo está recalculando a sua rota, querido, várias vezes. Mas hoje é dia de você se conectar com Deus de novo. Hoje é dia de você considerar as promessas que um dia foram liberadas sobre a tua vida. Talvez você esteja aqui, um dia você já andou com Deus. Talvez frequentou uma igreja quando pequeno. Talvez até tenha uma semente da palavra no teu coração. Mas está com o povo de Israel andando em círculos, recalculando a rota em todo o tempo, não entra na promessa. Mas hoje é a oportunidade que o Espírito Santo está entregando para você. Eu quero orar por você, querido. Feche os olhos, toda a igreja. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Mas em especial, eu quero orar por você, que hoje veio a essa reunião, mas está afastado do caminho do Senhor. Se você se encontra no caminho errado, longe de Deus, eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você a encontrar de novo a sua rota. Porque Deus está dizendo: eu tenho um destino maravilhoso escrito para você. Igreja, toda a igreja diga assim comigo: Senhor Jesus, obrigado por sua palavra. Eu quero andar na sua rota, Senhor. Eu quero enxergar longe. Eu creio que a minha história já está escrita, e eu quero andar nessa história maravilhosa, uma história de vitória. Se eu andei em caminhos longe de Ti, me devolva o caminho nessa noite. Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, que o Teu sangue que foi derramado na cruz abriu um novo e vivo caminho para mim. Por isso eu declaro: Tu és o meu Salvador, em nome de Jesus.